Nuno Carvalho, cabeça de lista do PSD à Câmara de Setúbal nestas autárquicas de 2017. Quer começar por falar-nos um bocadinho de si? Quem é? De onde vem? Para onde vai? Porquê? Bom, antes de mais agradecer o convite para estar aqui e falando um pouco de mim de uma forma muito simples. No meu percurso profissional sou empresário, dedico-me essencialmente à criação de projetos que até já tiveram algum reconhecimento, até por algumas revistas da especialidade e até consegui alguns prémios nesse sentido. E essencialmente trabalho até num setor que me permite trabalhar muito com mercados estrangeiros, mais ligado ao setor da exportação. Essa experiência profissional alia-se também uma paixão e uma vivência no nosso concelho de Setúbal, que até mais recentemente desembocou, por assim dizer, num movimento cívico que passou por 2 petições e esse movimento cívico, essa massa de pessoas que efetivamente aderia a causas da cidade, levou a que nós apresentássemos uma candidatura à Câmara Municipal de Setúbal, não só com esses cidadãos independentes, mas também com o apoio do PSD, do Partido Social Democrata. E agora queremos concretizar esse projeto num projeto para o nosso concelho, para efetivamente colocá-lo num outro patamar, o patamar que ele merece. O que é que Setúbal quer? Setúbal quer, essencialmente, resolver 3 problemas críticos. Um primeiro, a fiscalidade, porque de facto nós temos impostos que não só o IMI, mas o IMI é a taxa máxima, mas também o IRS que não é devolvido, a água que nós pagamos, que é também das mais caras, e toda essa pressão sobre aquilo que são os rendimentos, sobre aquilo que são o bolso dos tubalenses e dos azetonenses, ela ocorre sem ser acompanhada pela qualidade de vida equivalente. E, acima de tudo, ela ocorre, essa pressão, essa cobrança de impostos que é feita, ocorre no concelho de Setúbal e a um nível muito mais elevado comparativamente a outros concelhos vizinhos, como Palmela, como Almada, como Sesimbra. E acresce o facto de, mesmo naquilo que é a área metropolitana de Lisboa, Setúbal também estar muito aquém de Cascais ou de Lisboa, que têm níveis de impostos muito mais baixos. E, portanto, Setúbal quer que, efetivamente, seja colocada um volume de taxas e de impostos adequado àquilo que é aplicado na nossa região. Portanto, a questão não é ideológica nem partidária, é uma questão meramente de opção de gestão da atual Presidente da Câmara Municipal, a candidata Maria das Dores Meira. Setúbal quer também aproveitar o seu potencial turístico, passar verdadeiramente aquilo que é o potencial à realidade de Setúbal, e a realidade de Setúbal, como todos nós sabemos e como sempre foi falada, é uma realidade que poderá levar o nosso concelho a um patamar que aproveita o Rio Sado, a Serra da Rábida, a nossa gastronomia e todos aqueles outros ativos que Setúbal já tem e já estão aqui inerentes, mas que ainda estão por descobrir, não só por muitos turistas nacionais, mas também turistas vindos de fora. Em terceiro lugar, para os turistas chegarem cá, para os próprios tubalenses e azetonenses também circularem, a mobilidade é um fator crítico no nosso concelho. É crítico porque não só é difícil, e está mais difícil a circulação rodoviária de carro pelo estreitamento de vias, está mais difícil estacionar, portanto, quem viaja de carro tem a sua vida muito mais dificultada. Quem viaja de bicicleta não tem uma rede de ciclovias, portanto, as alternativas à viatura automóvel são cada vez mais difíceis porque, efetivamente, elas não ocorrem. Não existem, inclusive, também uma rede de transportes públicos em Setúbal que seja devidamente abrangente e que seja na sua área geográfica e que seja efetivamente correta naquilo que é a sua periodicidade a nível horários. Sendo que as zonas mais distantes, no caso de Gama e Pontes de Alta Guerra, do Sado ou Azeitão, os transportes que nós temos em Setúbal e as ligações que existem ao centro da cidade são muito, muito deficitárias. E, portanto, isto leva a que as pessoas tenham que levar e usar o carro. Acresce o facto que, para usar e levar o carro, não só tem este problema de estacionamento, estreitamento de vias, como ainda para mais, a estação rodoviária e a estação ferroviária encontram-se no centro da cidade. E o novo projeto que está aí a ser lançado também é para que ela se mantenha no centro da cidade, pressionando ainda mais a zona mais crítica de circulação rodoviária e de estacionamento, não existindo alternativas para ciclovias, para a circulação bicicleta, para uma boa circulação pedonal, nem muito menos para a utilização de transportes públicos. E, portanto, é bom que se tente fazer com que as pessoas não utilizem o carro, mas para isso tem que se criar alternativas. Portanto, Setúbal quer mobilidade ao mesmo nível que outras cidades europeias têm e procuram. E tem todas as condições para que isso aconteça.
Eu vou começar pelo último ponto que falou, a mobilidade. Eu sei que o PSD tem um plano de mobilidade ou definido ou por definir. Quer acrescentar alguma coisa aqui nessa parte que falou, além de o que está mal, como é que pode ser resolvido? Sim, no ponto das soluções, que são muito importantes. Em primeiro lugar, para quem mora no centro da cidade, é crucial criar zonas exclusivas de estacionamento para residentes. Esse é um recurso que é utilizado em muitas cidades, inclusive cidades vizinhas como Almada, que até tem a mesma cor política que a candidata do Osmeiro, mas não é utilizado aqui. Nós sabemos que existe o plano de tentar implementar o estacionamento pago, aumentando dos 1.000 para os 5.000 lugares. Então isso iria contra esta possibilidade que é dar o estacionamento exclusivo para residentes, porque se quer cobrar também aos residentes com o aumento do estacionamento pago. E, portanto, é por aí que choca e é por aí que nós temos umas diferenças. A nossa solução passa primeiro por, efetivamente, proteger quem já vive em zonas de pressão de muito estacionamento, oferecendo-nos este recurso, em que determinadas ruas, determinadas vias se tornem exclusivas para residentes e até pode ser com horários específicos. Esse ponto é muito importante. O segundo ponto, a articulação de transportes. Ou seja, que os transportes urbanos de Setúbal se articulem com os transportes interurbanos, a nível dos horários, para que alguém consiga apanhar um autocarro e que esse autocarro chegue à estação de comboios ou à estação rodoviária que vai fazer ligação a outros concelhos e que chegue a tempo e a horas que lhe permite articular e apanhar o outro transporte para ir para outra cidade, para ir para outro concelho. Esta simples articulação, que faria tanto sentido quando nós temos bem mais do que um quarto da nossa população ativa que trabalha fora de Setúbal, é crucial. Mas o projeto do intermodal já não cobre essa parte? Não prevê qualquer tipo de articulação de horários com os transportes urbanos de Setúbal, com os autocarros. E essa é uma articulação que pode existir já, independentemente de onde estejam situadas as estações rodoviárias e ferroviárias. Porque isso é o que permite fazer com que quem se desloca nesses transportes públicos, que o possa fazer, nesses transportes públicos que vão de Setúbal para outras cidades, que o possa fazer sempre de transportes públicos. E não obriga a ter que sair de casa, pegar no carro, estacionar perto da estação rodoviária ou ferroviária e depois sim apanhar o transporte público. Isso é que cria uma grande pressão de estacionamento. É óbvio que, se for dada uma concessão como aquela que está prevista e que a candidata Maria das Dores Meira quer, se for dada uma concessão e aumentando os lugares para 5.000, que abrangem esta área da estação ferroviária e rodoviária, quer das atuais, quer da futura, bom, então é óbvio que nós vamos estar a prejudicar esse negócio que está aí a deslumbrar-se. Mas nós somos contra esse negócio, aliás. Por isso é que fiz a petição que reuniu mais de 3.000 assinaturas para evitar o aumento de estacionamento pago. E não é só por uma razão de ser contra. É porque, efetivamente, nós temos estas soluções a aplicar primeiro, antes de pensar que tipo de mobilidade nós queremos e que tipo de concessão de estacionamento nós queremos ou não. Nós não podemos aumentar nem mais um lugar de estacionamento pago sem oferecer qualquer tipo de alternativa às pessoas. E, em última instância, uma alternativa crucial, não só para quem se desloca diariamente, mas para quem também usufrui da nossa cidade no seu tempo de lazer, que são as ciclovias. Nós não temos uma rede de ciclovias integrada, ou seja, não há um caminho de ciclovias que permita circular pela nossa malha urbana da cidade de Setúbal e não há uma ligação de ciclovia entre Setúbal e Azeitão. Apesar de ser um caminho que é percorrido diariamente e então ao fim de semana ainda mais por vários ciclistas. E, no entanto, não há sequer uma demarcação que permita fazer essa circulação com um pouco mais de segurança. São esses pequenos detalhes e pormenores que fazem efetivamente entender que são soluções que não custam dinheiro, mas que efetivamente, ao não ser aplicadas, só vêm emergir aquilo que é falta de visão e falta de cuidado de quem não conhece a cidade. E há um problema que acredito que é nos gera atualmente os destinos de Setúbal. Há uma falta de desconhecimento da cidade. Não aproveita os ativos, carrega-nos demasiado com impostos e não sabe tratar do problema da mobilidade que nós temos aqui no nosso concelho. Aliás, intensifica o problema. Então, podemos dizer que concorda com o projeto que já existe para as ciclovias que vão aparecer na cidade. E não estou a falar só daquela via que eles pintaram na estrada mesmo. Ciclovias a sério. Eu já ouço falar de projetos de ciclovias desde que começaram a pintar umas faixas brancas na cidade. E, portanto, eu nem diria que é preciso ver para crer, porque o que nós já vimos deixa muito a desejar.
E deixe-me também sublinhar uma coisa nesse projeto de ciclovias que está integrado no plano de mobilidade. Em primeiro lugar, é crítico porque não fala do acesso via ciclável às praias. Não fala do acesso via ciclável a Azeitão, como já mencionei. E é impressionante perceber que há uma sugestão nesse plano de mobilidade de corte do acesso de viatura pessoal, portanto de carro, às praias. É proposto o corte de acesso de viatura pessoal total às praias. Não falando numa alternativa de transportes públicos, não falando na criação de uma rede de transportes públicos por um preço menor do que atualmente existe, porque é caríssimo, não falando numa rede de transportes públicos, isto entenda-se tudo, acesso às praias, com maior rotatividade, com maior periodicidade do que aquela que atualmente existe, e também não menciona algo simples que é a maior abrangência horária e geográfica, porque atualmente só vai até à Figueirinha, dessa rede de transportes públicos. E, portanto, quer-se cortar o acesso às praias, se calhar é como dizia a candidata do Osmeira, para ir do barco. Mas essa é uma solução que os barcos de táxi, de certeza, podem ajudar, mas não solucionam de todo. E, por isso, esta questão desta rede de ciclovias só vai sublinhar um outro aspecto crucial. Esquece daquilo que são os ativos de Setúbal e esquece que é preciso fazer com que as pessoas possam chegar aos ativos de Setúbal como às praias para poder aproveitar, para poderem serem potenciadas. Deixe-me dar uma nota até no que respeito a isso. A candidata Maria das Dores Meira, enquanto Presidente da Câmara Municipal, se não estou em erro, foi no mês de maio, pediu inclusive uma reunião com a Ministra Constança Urbano, Ministra da Administração Interna, em que solicitou que as viaturas mal estacionadas no acesso às praias fossem multadas. E aqui o grande mal neste princípio todo é algo tão simples quanto isto. Não divulgou em maio que as pessoas não podiam estacionar o carro onde há anos e anos sempre estacionavam. Muito antes de Osmeira chegar ao Conselho de Setúbal como Presidente ou como Vereador. Preocupa-se em promover, preocupa-se em divulgar muitas outras coisas que até nem são verdadeiras, algumas delas, mas a tratar das nossas praias, e quando a Câmara Municipal recebeu as praias, não cuidou de tratar do seu sucesso como deve ser. Cometeu um erro muito grave. E isso custou-nos dinheiro e custou a imagem de Setúbal. Porque Setúbal teve duas notícias no que respeita às suas praias. Em primeiro lugar, Galapinhos, a mais bela praia da Europa. Em segundo lugar, as praias da Rábida são das praias mais difíceis de aceder em Portugal. Graças à Maria das Dores Meira. Mudando agora um bocadinho de assunto, as taxas e os impostos, e principalmente o IMI. É verdade que o contrato de reequilíbrio financeiro permite que se escolha onde é que se vai maximizar os ganhos da Câmara. Mas se cortarmos no IMI, que é mais de 1/3 dos ganhos totais da Câmara, onde é que vamos buscar esse dinheiro? Bom, em primeiro lugar, é preciso perceber que o corte que nós propomos para o IMI e que vamos executar é de cerca de 1 milhão de euros. O IMI familiar são cerca de 300 mil. E, portanto, estamos a falar de cerca de 1 milhão e 300 mil euros. E eu dou exemplos simples. Nós adquirimos a Praça de Touros, mais de 1 milhão de euros. Nós recebemos mais de 1 milhão de euros em coimas e multas provenientes de famílias que durante a crise não conseguiram pagar e têm piores, mas pagaram o IMI e o IMT. Nós fizemos a rotunda, ou refizemos uma rotunda que já existia, da Praça Algomar Sarmento, que foram aproximadamente 300 mil euros. De facto, há um conjunto de verbas que são gastas que nós não entendemos porque é que não são canalizadas para aliviar o bolso das famílias. Ainda para mais, nós não vemos nenhuma outra Câmara aqui ao lado a comprar Praça de Touros ou a refazer rotundas. E, portanto, nós vemos em Setúbal o exercício de opções que em nada nos distingue, em nada nos melhora a nossa qualidade de vida enquanto setubalenses e azentonenses, e, em contraponto, gastam a oportunidade, despendem o dinheiro que podia servir para aliviar os impostos. Agora, as razões que levam a atual candidata Maria das Dores Meira a gastar o dinheiro nessas aplicações, nesses edifícios e nesses ativos que, na realidade, só se revelam ser um prejuízo, ela própria tem que explicar porque é que faz isso, em vez de aliviar o bolso das pessoas, em vez de aliviar as famílias. Quando, aqui ao lado, em todos os concelhos da Grande Lisboa, todos pagam menos. Só nós é que pagamos mais. Portanto, não é um problema o dinheiro. A Câmara tem a possibilidade de exercer essa redução. O problema é a opção da atual candidata.
que não quer fazer, porque opta por este tipo de obras. Quem quiser manter este tipo de obras e pagar por elas com o nosso bolso, que é o que nós fazemos, então, efetivamente, essa é a opção que devem seguir. Para mim, não. Essa não é a opção. Não é a opção, porque não é justo. E não é só uma questão populista de querer baixar impostos, como às vezes se ouve dizer aí e como tanto às vezes me quiseram atacar. É uma questão de justiça, de pôr os impostos um bocadinho mais próximos do que aquilo que estão em Palmela, que mesmo assim, descendo para 0,40, nós continuávamos mais caros, do que aquilo que está em Almada, que mesmo assim, descendo para 0,40, nós estávamos mais caros. Em Cascais, nós continuaríamos a estar mais caros. Em Lisboa, nós continuaríamos a estar mais caros. Mesmo descendo a taxa do IMI para 0,40, nós continuaríamos a ser o município que pagaria mais impostos na área da Grande Lisboa. E não é justo começar a descer? Claro que é. Então, a opção do PSD é poupar mais, gastar menos. Não fazer grandes obras, não adquirir edifícios, etc. Enfim, poupar. É não ter desperdício. Repare, o princípio de poupança numa Câmara Municipal é muito simples. Nós não devemos ficar com o dinheiro no banco. Nós temos que gastar a receita que recebemos. Agora, não é uma questão de poupar, é uma questão de aplicar de uma forma diferente. E nós, em vez de optarmos por cobrar mais, cobramos menos e não desperdiçamos. Porque estes exemplos que lhe dei, como a Praça Almirante Charmento, refazer uma rotunda para plantar umas flores, é desperdiçar quando a opção poderia ser aplicar o IMI familiar e reduzir no bolso a fatura dos impostos que as pessoas pagam. Portanto, sim, refazer essa rotunda foi um desperdício absoluto. A Praça de Torres que falou aí também foi um desperdício absoluto. Quando, em comparação àquilo que é a possibilidade de alívio fiscal, claro que foi. Pergunte a qualquer município se prefere comparar a Praça de Torres ou ter o IMI reduzido. Até porque é importante perceber o verdadeiro projeto que existe para a Praça de Torres não foi verdadeiramente divulgado, aquilo que pode trazer à cidade, se pode gerar empregos, se vai atrair turistas, está a ser aplicado dinheiro. Não é só apenas de uma vez. Vai ter que se aplicar dinheiro continuamente para reconstruir, para manter, e não sabemos o quê. Fala-se em aplicar uma cobertura, fala-se em fazer uns espetáculos, fala-se em ter atividades culturais, mas fala-se em muita coisa sem dizer nada em concreto. Mas o dinheiro já está lá. Está lá. E podia ter efetivamente tido outra aplicação. Por isso, óbvio que faz sentido reduzir os impostos em Setúbal. Óbvio que podemos reduzir os impostos em Setúbal. E é óbvio que a Câmara Municipal de Setúbal tem esses meios à sua disposição. Além do IMI, mais alguma taxa que podia ser reduzida? IMI familiar. Porque a questão que coloca inicialmente faz sentido. Nós temos uma situação delicada do ponto de vista financeiro na Câmara Municipal de Setúbal. E este estudo de redução da taxa de IMI familiar, nós temos feito e sabemos que é possível executar. A redução de outras taxas, neste momento e num primeiro ano de mandato, não será possível. Porque é preciso perceber que a Câmara Municipal de Setúbal tem milhões e milhões de euros de dívidas com os seus fornecedores e ultrapassa muito os prazos de pagamento. E, portanto, no nosso plano financeiro que temos preparado para aplicar a partir do primeiro dia, estes são os impostos com que nós nos podemos assumir para reduzir. Eu sei que há outros candidatos que falam em devolver o IRS e falam em devolver muita coisa, mas eu estou seguro que quando fizerem as contas vão perceber que vão esbarrar numa realidade que não permite isso. E portanto, nós sabemos aquilo que podemos fazer a partir do primeiro ano e a partir do segundo ano só vendo como estão verdadeiramente as contas da Câmara Municipal. Não vamos estar aqui a prometer o que não podemos. Passando para o turismo, a vossa bandeira principal é a Feira de Santiago, a regressar ao centro, mais exatamente para a frente da Ribeirinha. Pode ser mais específico? Como é que pretendem fazer isso? Em primeiro lugar, é preciso explicar que a Feira de Santiago foi um bom exemplo que nós encontramos para explicar como nós estamos a desperdiçar, estamos a aplicar mal o dinheiro, porque fazer uma Feira de Santiago que custa mais de 300 mil euros, e este ano creio que deverá ter ascendido a quase 500 mil euros, para realizá-la longe de tudo aquilo que nós temos bom, o rio, a gastronomia, que oferece o vinho, a doçaria, o peixe, o marisco, longe da serra, é um erro crítico. E é um erro que nos tem custado muito e muito dinheiro, porque nós poderíamos estar a usar esse grande evento para, fazendo perto daquilo que nós temos de melhor para oferecer na cidade, trazer turistas nacionais e internacionais. E, efetivamente, é disso que nós falamos, é de tentar potenciar o melhor que Setúbal tem.
A forma como a Feira de Santiago pode ser aplicada, em primeiro lugar, o modelo altera. A Feira de Santiago assenta em 3 eixos de promoção cruciais. O Rio Sado, com a realização de regatas, com o fogo de artifício que nós já assistimos no final do ano, a Serra da Arrábida, com o contexto de natureza e de praias, e, naturalmente, aquilo que é a zona central da nossa cidade, aproveitar este evento onde a restauração e outro comércio pode efetivamente ganhar nas vendas e pode efetivamente também ajudar a promover o outro grande eixo que tem a ver com a nossa gastronomia, e aí já falei, o peixe grelhado que nós temos, o choco frito, o marisco, o vinho, esse outro terceiro eixo é crucial. E aí nós temos um evento que oferece o melhor que Setúbal tem. E não temos que recorrer a qualquer empréstimo ou gastar mais dinheiro. Basta aplicar esse dinheiro num novo modelo de Feira de Santiago, que na sua temática e na sua geografia passa a ter uma nova realidade. Quanto às questões que são colocadas, e até eu vi um vídeo que teve que ser retirado por ordem da Comissão Nacional de Eleições, que a Câmara Municipal de Setúbal pôs um vídeo a contrapor a proposta do PSD e esqueceu-se de aplicar nesse estudo que fez, um estudo muito confuso, um vídeo muito longo, em que media muitos metros quadrados e media os passeios e os lancis e uma série de outras coisas, e dizia que não era possível realizar um grande evento na zona ribeirinha. Em primeiro lugar, o meu espanto nisto tudo nem é tanto o facto de terem utilizado erradamente o dinheiro dos contribuintes para fazer um vídeo que é, na realidade, uma questão política e partidária. Choca-me ainda mais como é que uma Presidente da Câmara Municipal manda fazer um vídeo para tentar explicar que não é possível haver um grande evento naquilo que é a sua zona mais bonita da cidade. Porque na prática é isso que aquele vídeo tenta explicar. Aqui não é possível fazer um grande evento. E isso é um erro estratégico enorme. Isso demonstra como, de facto, estão-se a esquecer daquilo que é o que nós temos melhor. Não conhecem Setúbal. Não conhecem. O que nós temos melhor está ali. A nossa sala de visitas é efetivamente a nossa zona ribeirinha. É onde nós temos os nossos principais ativos. E tentar explicar que aí não é possível haver um grande evento, quando em contraponto dizem que é possível até haver aquele investimento falhado de um empresário chinês, falhado porque não foi para a frente, que é possível construir edifícios de 6 pisos e de 8 pisos e uma verdadeira muralha de edifícios junto à zona ribeirinha, mas não é possível realizar um evento como a Feira de Santiago, promovendo o melhor que nós já temos e que já lá está. Faz-nos pensar efetivamente. E por isso é que nós ilustramos com uma imagem que de facto é possível. E por isso é que nós explicamos coisas simples, como por exemplo a questão do estacionamento, onde nós temos junto à zona portuária terrenos com mais de 40 hectares, onde os carros podem estacionar e onde a ligação, quer pedonal, quer por um meio de transporte público, um autocarro, é rapidíssima. Rapidíssima. Mas conseguimos realmente transportar a feira outra vez para o centro da cidade e aplicar todas as infraestruturas necessárias e a complicação do trânsito que havia nos últimos anos que a feira era ali realizada? Bom, em primeiro lugar, é preciso perceber que a atual feira, se eu não estou a erro, tem cerca de 8 hectares. O atual terreno não é implementado. E entre o Cais 3 e o Parque Urbano de Albarquel, contínuos, nós temos mais de 3 hectares. E, portanto, nós temos mais espaço na zona ribeirinha, zona beira-mar, do que temos no atual recinto. Vamos esquecer até aquela questão de qual dos dois locais é, efetivamente, melhor para receber um evento destes, não é? Isso é indiscutível. Portanto, a questão do espaço em si também não é discutível. A questão do trânsito e a questão do acesso, essa sim é muito comentada, como se efetivamente atualmente fosse fácil estacionar e ir à atual Feira de Santiago, que não é. Como se houvesse grandes infraestruturas para estacionar o carro, que não há. Mas efetivamente, na nossa zona ribeirinha, existem. E o Porto de Setúbal tem-os. Mas mesmo que não contemos com o Porto de Setúbal, junto às várias empresas e infraestruturas que existem na zona ribeirinha, nós encontramos terrenos, como lhe disse, há terrenos ali, uns que têm 10, outros têm 40 hectares, e são terrenos onde não existe qualquer tipo de concessão, qualquer tipo de empresa a trabalhar, qualquer tipo de operação logística. São terrenos que estão, neste momento, sem ocupação. Sem qualquer tipo de ocupação. Eu acho muito melhor ocupar esses terrenos para fazer aí, efetivamente, o estacionamento e permitir que as pessoas, então, depois entrem na Avenida Lusatória e desfrutem de um grande evento, do que empurrar para uma zona mais distante daquilo que é o melhor que nós temos. Estacionamento pago, só para a feira?
Não é, tem que ser pago. Deve ser, obviamente, gratuito. Não estou a ver por que razão deve ser pago. Aliás, nós, inclusive, achamos que o estacionamento pago ou que o aumento do estacionamento pago, em qualquer circunstância, neste momento é um erro. Nós devemos primeiro fazer com que as pessoas passem a utilizar novamente e a desfrutar novamente da zona ribeirinha. Eu até lhe digo mais. Nesta questão da zona ribeirinha e da Feira de Santiago e da promoção turística. Eu dou-lhe um outro exemplo muito simples daquilo que são os erros e as oportunidades perdidas. O Porto de Setúbal vai realizar uma obra que vai, de uma forma muito simples, retirar algumas areias do fundo do rio para aprofundar aquilo que é o calado, ou seja, para tornar o nosso rio, o nosso acesso ao Porto, um pouco mais profundo, para receber navios um pouco maiores. Isso vai mexer um pouco ali com as areias que temos no Rio Sado. E pode, porventura, também vir a mexer com alguns areais das nossas praias. Nada dramático, já houve estudos de impacto ambiental, nada que, efetivamente, nos preocupe pela informação que nos dão. Contudo, estamos a falar de uma obra de mais de 23 milhões de euros e onde a Câmara Municipal de Setúbal, o município de Setúbal, naturalmente, por isto mexer, ainda que pouco, com aquilo que são os seus ativos que têm agora sob gestão, que são as praias, podia exigir contrapartidas. Podia e devia. No sentido de parceria, não no sentido de tentar colidir com o Porto de Setúbal. E podia pedir coisas simples, como, por exemplo, realizar a limpeza do rio junto à Praia da Saúde, aumentar o areal, fazer a mesma coisa no Parque Urbano de Albarquel, aumentar o areal e fazer a limpeza do rio, para tornar estas praias tão boas como a da Figueirinha e todas as outras por aí fora. E, por exemplo, também criar vários pontões ao longo da nossa marginal, porque os atuais operadores turísticos que fazem percursos de passeio marítimo queixam-se porque não há um acesso condigno. Não há um acesso, ou seja, é preciso jogar ali com maré alta e maré baixa para tentar ver se os turistas que nos visitam não caem ao entrar no barco. São coisas que não fazem sentido nenhum. E são, de facto, contrapartidas super simples e que o Porto de Setúbal tem dinheiro. Tem milhões e milhões de euros, inclusive para gastar em aplicações de fundos comunitários onde este tipo de obras podiam ser comparticipadas. Portanto, não é só uma questão de faltar visão, falta até um pouquinho de imaginação. Falta muita capacidade de gestão à atual candidata Maria da Jorge Meira. Eu percebo que acaba o mandato e, em último caso, o pior que pode acontecer é ir morar para a Almada e passar férias a Grândola. E por muito que isto custe a algumas pessoas ouvir, essa é a realidade. Agora, para nós que estamos aqui a criar a nossa família, nós queremos rentabilizar tudo aquilo que temos, melhorar tudo aquilo que temos, para nós que cá vivemos e para quem nos visita. E para que quem nos visite possa gerar essas oportunidades de emprego, criação de empresas e que nós possamos finalmente apostar no turismo. As condições para isso criar, como esta parceria com o Porto, como a Feira de Santiago, são simples e não vão custar nem mais um cêntimo à Câmara Municipal de Setúbal. E podem ter a certeza que elas vão ser aplicadas. Podem ter a certeza que, seja qual for o resultado que acontecer a seguir às eleições, estas são bandeiras que eu não vou largar. E tão simples quanto isso. Porque eu não vou largar Setúbal. Eu sou de cá e estou cá. Ainda no turismo, qual é a vossa opinião sobre os novos hotéis que supostamente vão aparecer, o passadiço do Parque Urbano, etc. Esses projetos assim mais virados para o turismo? Olha, disse bem os supostos, porque são coisas que são faladas e são estranhas, porque, por exemplo, para anunciar um hotel em Setúbal, nós temos que pagar uma viagem à candidata de Osmeira até Israel. E que é uma coisa que eu não compreendo. Discute-se a implementação de um hotel em Setúbal a partir de Israel e não a partir do sítio onde eles vão ser implementados. Da mesma forma, quando foi para anunciar este suposto projeto deste investidor chinês, nós também tivemos que pagar uma viagem à candidata de Osmeira até à China, quando é para ser implementado em Setúbal. Portanto, mais valia a pena, se calhar, pagar a viagem aos empresários para se deslocarem cá. E, portanto, nós já ouvimos muito, é suposto, vai acontecer, e agora é que é mesmo. Nós temos um grande potencial, mas, em realidade, nunca vemos. Nunca passamos do potencial ao real. E eu creio que isso tem uma razão muito simples. Tem a ver com tudo aquilo que nós falamos. Não há a visão para que os investidores, de facto, desloquem-se cá e digam: bom, estão a apostar nesta zona ribeirinha, estão a apostar no rio, nas praias, no acesso às praias, na gastronomia. Setúbal tem uma marca para vender. Setúbal tem, efetivamente, um produto turístico único. Eu vou instalar aqui um hotel porque, efetivamente, há aqui um caminho, um rumo a seguir. De Osmeira começa ao contrário.
desloca-se, faz com que nós contribuintes paguemos viagens e depois os hotéis nunca aparecem. Há anos e anos que estão para ser instalados hotéis. E, no entanto, está a descurar a instalação de hostels, que são unidades hoteleiras simples, a nível de licenciamento, que estão a abrir em Setúbal como cogumelos, e não ouço uma única palavra a dizer obrigado por investirem em Setúbal, obrigado por estarem aqui e o que é que precisam. A candidata de Osmeira esquece daquilo que é a realidade. Está fechada no seu gabinete e não está aí ter com quem investe no nosso concelho. E, no entanto, não vai ter com os comerciantes, que fazem com que milhares de pessoas ao fim de semana, e os restaurantes, milhares de pessoas ao fim de semana, desloquem a Setúbal para comer o peixe grelhado. E falo com eles e pergunto como é que nós podemos fazer com que as pessoas, em vez de virem cá e passar cá um dia para comer e para desfrutar da nossa restauração, como é que nós fazemos para que elas passem a dormir cá? E se ela tivesse feito isso, estava neste momento a defender as nossas propostas. E não estava preocupada em fazer um vídeo a explicar que não podemos ter um grande evento na nossa zona ribeirinha, chamada Beira-Mar. Esses é que são os seus problemas. Mas nós temos as soluções para o nosso concelho. Porque os problemas da gestão de Maria das Osmeira tornaram-se nos problemas de Setúbal. É isso que faz com que nós tenhamos uma candidata que bate recordes a nível de governação, porque vai entrar agora no seu último mandato e está com certeza muito mais preocupada a discutir a sua sucessão do que discutir a visão de Setúbal para o futuro. Nós estamos cá e é isso que estamos a discutir. A visão de Setúbal para o futuro. Então vamos falar um bocadinho no futuro. Quais são as próximas causas do PSD em geral, do distrito, claro, e do Nuno Carvalho em particular? Bom, eu, em particular, estou totalmente entregue neste momento a este projeto. Aliás, já o tenho feito há sensivelmente 3 anos e, portanto, a minha dedicação é efetivamente ao concelho de Setúbal. Entenda-se que esta dedicação ocorre ao mesmo tempo que eu tenho a minha vida profissional. Eu não ganho um cêntimo com a política, mas ganho muito por morar em Setúbal e sinto muito feliz e acho que é muito gratificante poder trabalhar em prol do meu concelho e em prol da nossa terra. O PSD, especificamente, está preparado para ir a votos e para marcar a diferença a partir do dia número 1 a seguir às eleições. E dar efetivamente a Setúbal aquilo que Setúbal quer. Mas podem ter a certeza de uma coisa. É que, seja qual for aquilo que ocorra, o resultado a seguir às eleições, as nossas causas e as nossas bandeiras não vão ser alvo de qualquer alteração. Até efetivamente nós termos a redução do IMI familiar, até efetivamente nós termos a implementação de um projeto turístico que passe, por exemplo, com um novo modelo Feira Santiago, nos modos que já falei, até nós temos o problema resolvido com a mobilidade, e aqui é preciso não esquecer que a mobilidade não é só urbana, nós pagamos transportes mais caros, interurbanos, quando nos queremos deslocar para fora de Setúbal, quer ferroviário, quer fluvial, quer rodoviário, as portagens, o comboio, o autocarro, para fora de Setúbal são os mais caros e ainda por cima, com a pior periodicidade. E se quiser levar uma bicicleta no comboio, impõe-lhe um limite. Creio que pode levar cerca de 2 por carruagem. O que acontece é que Maria das Osmeira não vive aquilo que é a realidade dos setubalenses. E isso é algo que nós temos que resolver. A minha prioridade é efetivamente resolver aquilo que são os problemas dos setubalenses e dos azeitoneses. Muito obrigado. Obrigado.